Depois de uma vida inteira sendo o filho descartado, Skender entrega o irmão e a mãe para a polícia. Ulya vai ter que escolher um lado com uma arma na mão. Hoje, em Chamas do Destino, a conta chega para todo mundo. E que conta! Na tensão da perseguição, Ruya liga para Homer para avisar que Ozan não está nada bem e ele precisa voltar para lá urgente. Celeb dá sorte e consegue fugir mais uma vez. Ele vai até um mercado e usa o telefone para ligar para a mãe. Passa o endereço e pede que ela vá buscá-lo. É claro que ela vai, como sempre, ajudando ele a fazer tudo de errado como fez a vida inteira. No hospital, Homer e Skender chegam e descobrem que Ozan precisa urgente de uma transfusão de sangue, do tipo mais raro que existe. Tomris não sabe o que fazer. E é nesse momento que Skender prova seu valor mais uma vez. O sangue dele é compatível e ele se prontifica para doar sem pensar duas vezes. Do lado de fora da delegacia, a cena de Sembre sentada no chão com a filha começa a impactar muito além daquela calçada. Pessoas que passavam na rua a reconhecem. Ela é aquela mulher que apareceu na TV, que teve coragem de se divorciar do celeb e que agora está sentada na calçada apenas para tentar manter ela e a filha vivas. Duas mulheres tiraram fotos, postaram nas redes sociais, e em questão de minutos, a situação de Sembre viralizou e chegou em mulheres de todos os cantos do país. De volta no hospital, Skender termina de doar o sangue para salvar Ozan. Homer vai até ele e agradece de todo o coração. Algum tempo depois, Tomri sai com boas notícias. Ozan está bem. O risco de morte passou. Todo mundo se abraça com aquela alegria que só aparece depois de muito medo. Sisek pede para o Skender ir avisar a Ruya. Afinal, o Ozan só está bem graças à doação dele. Ele vai e encontra a Ruya conversando com Homer no jardim. Skender ouve bem quando Homer diz que se algo acontecer com Ozan, ele vai matar o Celeb. Os três entram e Tomris dá as boas notícias, mas pede que eles vão para casa descansar um pouco. Homer decide ficar com Ruya, enquanto Skender acha melhor ir embora com Sisek para tentar descobrir o paradeiro do vilão. Já é noite, e Sembre continua sentada na frente da delegacia com Gunes. Os policiais observam, sem saber o que fazer, porque o que ela estava fazendo não era crime, era desespero. E então acontece uma das cenas mais bonitas e mais tristes ao mesmo tempo. Uma moça aparece e se senta no chão junto com elas. Ela conta que a foto de Sembre viralizou e que as redes sociais estão ao lado dela. Ao mesmo tempo, outras mulheres começam a chegar, uma por uma, sem combinação prévia, e se sentam ao lado delas no chão. Um policial tenta dispersar, mas o comissário impede e manda ele entrar para dentro. Não há nada para intervir. Sembre olha para cada uma com os olhos cheios de lágrimas e agradece. Gunes também agradece. Ela ganha chocolates e lanchinhos. As duas ficam rodeadas de mulheres que querem o bem delas, depois de tudo que passaram. No carro, Skender e Sisek estão em silêncio, quando ele percebe que ela está o observando e para de repente no acostamento. Se vira para ela com um sorriso e diz que percebeu que ela estava olhando e quer que ela olhe de novo, de verdade. Sisek fica constrangida. Diz que estava olhando normalmente. Ele insiste. Então olhe para mim novamente. Eu quero ver mais uma vez. Por favor. Sisek cede e olha para ele, mas de um jeito diferente do que estava olhando antes. Skender fica sem reação e então diz com uma tristeza que dói: Eu realmente não existo aí, não é? Nos seus olhos? Sisek começa a dizer que não é isso, mas Skender sai do carro e vai tomar um ar. Sisek vai atrás e fica parada do lado dele sem dizer nada. Quando ele a chama para ir embora e começa a voltar para o carro, Sisek o segura pelo braço. Os dois se olham e ele percebe, tem sim, amor no olhar dela. E os dois finalmente se beijam. Ela se afasta rápido, disfarçando o quanto gostou e diz tentando soar firme: Não faça isso de novo. E volta para o carro, sorrindo sem que ele veja. Skender fica olhando para ela e limpa as lágrimas sem entender exatamente o que aconteceu ali.
Quando ele está voltando para o carro, recebe uma ligação de Erden, avisando que a mãe pediu que encontrasse um motorista confiável para levar o Celeb. Ele desliga e rapidamente liga para o comissário Korkut, dizendo que entregará Celeb para ele. Na delegacia, uma das mulheres sugere que Sembre vá para casa, porque Gunês está com muito frio. Elas não podem passar a noite ali. Sembre tem muito medo de sair da frente da delegacia, mas todas se prontificam a ir com elas, assim elas não precisam ter medo. Sembre conseguiu um apoio lindo de se ver. No caminho, a multidão aumenta cada vez mais, mulheres se juntando, outras gritando das janelas, dizendo que estão com Sembre. É apoio por toda parte, emocionante demais de se ver. Quando ela chega em casa, todas aplaudem e garantem que não vão abandonar ela. Sembre agradece, emocionada demais para encontrar palavras. Na mansão Caiabelli, Ulia observa os policiais ainda na porta da casa dela, aguardando a chegada do motorista. Skender encontra a mãe e pergunta o que ela está fazendo. Ela fala que a polícia cercou a casa deles. Celeb é um fugitivo e ela está tentando processar tudo isso. Skender diz que não consegue evitar pensar em como seria se fosse ele ao invés do Celeb. Será que a mãe sentiria o mesmo? Ulia responde que os dois são filhos dela, mas usa a mesma desculpa de sempre para fugir da resposta. Diz que está se sentindo mal. Skender coloca ela sentada e pergunta: Mamãe, por que a senhora não desiste do Celeb? As coisas sempre foram assim. A diferença é que agora ele está muito encrencado. Mas a senhora ainda o apoia. Por que a senhora faz isso? Ulia responde que faz isso porque ele é filho dela. Skender rebate: Mamãe, eu já estive encrencado muitas vezes. Me diga quando foi que a senhora ficou do meu lado? E então ele lembra algo que estava engolindo faz muito tempo. Me lembro muito bem de um dia de verão. Não sei se a senhora se lembra. Meu irmão estava mergulhando no mar. Ficou lá por tempo demais. A senhora saltou do barco, mesmo toda vestida, mesmo morrendo de medo do mar, e 3 pessoas não conseguiram te impedir. Ulia fala que se lembra muito bem e que é mãe, não poderia ter feito diferente. Ela pergunta por que ele se lembrou disso. Quando Skender responde: Eu estava pensando, se nós dois estivéssemos nos afogando ao mesmo tempo, qual filho a senhora escolheria salvar? Ulia desvia o olhar, diz que ele está sendo ridículo, que ama os 2 filhos e que isso não é pergunta que se faça. Ela pergunta se o filho ainda sente ciúmes do Celeb. Skender responde que não são ciúmes, só queria ter um lampejo de esperança. Ela não respondeu à pergunta e ele entendeu tudo o que precisava entender. Quando ele sai, Ulia recebe uma mensagem do motorista dizendo que já está esperando por ela. Ulia sai de fininho por uma passagem lateral da casa, mas se seque a vê. Ela corre avisar Skender, mas ele está arrasado, bebendo e desanimado com tudo. Ela insiste para que ele responda se tem alguma passagem ali para a rua. Eles precisam descobrir se ela está indo se encontrar com Celeb. Mas Skender está em outro planeta. Ele pergunta por que ele sempre ama pessoas que não o amam. E nessa ele fala dela e da própria mãe. Sisek tira a bebida da mão dele e fala que não é hora de ter dó de si mesmo. Eles precisam impedir Ulia de ajudar Celeb. A poder do grito, ela consegue fazer ele se levantar. Mas enquanto pega seu casaco, Skender já saiu sozinho. Ulia sai por uma passagem nos fundos da casa e encontra o motorista que irá levá-la até Celeb. Skender deixa seu carro em uma rua lateral e entra no carro do comissário Korkut. Ele avisa que a mãe saiu e o comissário diz que já estão seguindo o sinal. Sisek percebe que Ulia fugiu por aquela passagem dos fundos e liga para Ruia, porque não conseguiu falar com Homer. Ruia diz que ele foi comprar chá, mas está demorando demais, na verdade. Enquanto isso, Skender e o comissário seguem Ulia. Ele está arrasado e pede 10 minutos para confessar para a mãe que foi ele quem a fez ser presa, antes que a polícia apareça. Ruia está apavorada no hospital com Ranin. Homer saiu para buscar chá
e está demorando demais. E ela sabe exatamente o que isso significa. Ele foi atrás do Celeb. No local combinado, Celeb sai das sombras quando vê a mãe chegar. A polícia aguarda do lado de fora enquanto Skender entra sozinho, como prometido. Celeb está desesperado, precisa de um novo contato para fugir o mais rápido possível. Ulha pergunta por que ele ficou então. Ela tinha resolvido tudo. Celeb culpa tudo em Skender. Diz que ele se uniu a Homer, o inimigo dele, e arruinou o plano. E então Skender aparece batendo palmas com ironia. Bravo! Meus parabéns! Você realmente é um mestre da manipulação. Se você continuar só mais um pouco, até eu posso acreditar que sou o grande causador de toda essa loucura. Ulha pergunta o que ele está fazendo lá, enquanto Celeb começa a rir e falar que tem certeza que Homer está lá também. Skender diz que ele está errado e que só está lá para uma última conversa, porque não terão outra chance de se enfrentar. Celeb saca a arma, aponta para o irmão e começa a gritar perguntando o que foi que ele fez. Ulha implora que Celeb abaixe a arma, enquanto Skender grita para ele atirar logo. Quando ele se distrai, Skender consegue jogar a arma longe e os dois entram em luta corporal. Mas Celeb leva a melhor e está enforcando o irmão, gritando que é tudo culpa dele. Quando Ulha pede que ele não faça isso, vai matar o Skender. Celeb não está nem aí, empurra a mãe para longe, ele quer acabar com o irmão. Mas aí vem a surpresa. Ulha resolve agir, pega a arma, coloca na cabeça do Celeb e diz com a voz firme: Solte o meu filho agora. Gente, eu não tô acreditando. A consciência dela finalmente pesou depois de fazer tanta diferença entre os filhos? Nem Celeb consegue acreditar, depois de tantos anos sendo o queridinho da mamãe. Ele solta o Skender, que não morreu por pouco, e pergunta se a mãe vai matá-lo. Ela diz que irá sim, e manda ele ficar de pé. Celeb pergunta se a mãe o mataria para proteger o Skender. Ela responde que ele perdeu a última chance, enquanto Skender tenta se recuperar observando a cena. Celeb começa a chorar e fala que a mãe o jogou fora, igualzinho à mãe biológica dele. Diz que ela é igual à mulher imprestável que deu a luz a ele. Ulha chora também e fala que não, repetidas vezes. Quando Skender intervém e fala: Não, ela não acabou com você. A polícia entra nessa hora e Skender continua: Quem vai acabar com você sou eu. O comissário Corcute desce do carro e anuncia: Celeb Caiabelli, mantenha as mãos para cima, você está preso. Ruia olha para o Skender e ainda tem coragem de perguntar: Você denunciou o seu irmão? Skender responde: Não só ele, a senhora também. O comissário anuncia que Ulha também está presa. Mas quando parece que finalmente acabou, Celeb tira uma última carta da manga, agarra Ulha pelo pescoço e coloca a arma na cabeça dela, usando a própria mãe como escudo humano e gritando que vai matá-la. Que homem desprezível! Skender implora para o comissário deixar ele ir, do contrário, Celeb é muito capaz de atirar na mãe. A polícia fica só olhando Celeb arrastar Ulha para o carro e fugir, mais uma vez. Gente, que episódio! Já estamos nos últimos capítulos da novela e agora não dá para perder nada. Deixa seu like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa reta final. Nos vemos no próximo capítulo de Chamas do Destino. Tchau, tchau.